Olá, seja bem-vindo ao dia 221 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia todo um ano. Hoje nós faremos a leitura do livro de Ruth, no capítulo 2, iremos a Atos 27, iremos ao profeta Jeremias 37 e finalizando a leitura de hoje iremos a Salmo 10. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Aqui em Ruth, no capítulo 2, nós vamos ver Ruth nas plantações de Boaz. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras? Ruth 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimelec e se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, e casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E ela me pediu para que deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá recolher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos teus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos de mostarda. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens aos seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para que elas algumas espigas e feixes e deixem cair para que elas a recolham, e não as impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma rouba de cevada. Carregou-a para o povoado, e a sua sogra viu quanto Ruth lhe havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, e não lhe deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: Pois ele mesmo me disse também: Fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É melhor que você mesmo ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderia molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até que acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ao capítulo 27, onde o apóstolo Paulo ele é enviado após a reunião com Agripa, no capítulo 26, após ele se manifestar, e Agripa dizer que se ele não tivesse apelado para César, ele seria solto, mas como ele apelou para César, ele é enviado em uma viagem para Roma. E nessa viagem nós vamos encontrar uma tempestade e também um naufrágio, onde o apóstolo Paulo estava dentro desse naufrágio.
Vamos a essa leitura, Atos dos Apóstolos 27. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramito, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos no mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnído, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e costeamos as ilhas com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. E a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e, navegando ao longo da costa de Creta, pouco tempo depois desencadeou da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul, uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade e conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levando-a, lançamos mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não parecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, de Deus, a qual eu pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos que estão navegando e com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estavam sendo levados para um lado, para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estávamos próximo da terra, lançando sondas, verificaram que a profundeza era de 37 metros. Pouco depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de polpa e assim faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar com o pretexto de lançar as âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada a comer.
Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Partiu o pão e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com a praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa ficou quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse. Jogando-se ao mar, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou que aos que sabiam nadar se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que se salvar-se em tábuas ou pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Vamos agora à nossa leitura lá no profeta Jeremias, no capítulo 37. Profeta Jeremias, agora 37, nós vamos encontrar Jeremias na prisão. Lá em Atos dos Apóstolos, nós estamos encontrando Paulo em prisão, mas aqui também em Jeremias 37, nós vamos encontrar Jeremias, o profeta chorão, também em prisão. Vamos a essa leitura, Jeremias 37. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou no lugar de Joaquim, filho de Joaquim. E nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha dito por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, e o profeta Jeremias, com essa mensagem: ora ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois não havia sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônicos que cercaram Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu essa palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército de Faraó que saiu do Egito para vir ajudar-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade, e eles a conquistarão e a destruirão ao fogo. Assim diz o Senhor: não se engane dizendo, os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão, ainda que vocês derrotassem todos os exércitos babilônicos que está atacando vocês, e lhe restassem homens feridos em sua tenda. Eles se levantariam e incendiariam essa cidade. Depois que os homens babilônios se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre aquele povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-lo, e prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancando-o e prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinha transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, disse Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você, ou contra os conselheiros, ou contra este povo, para que me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que profetizaram para você? O rei da Babilônia não atacará nem a você, nem a essa terra. Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita apresentar a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordem para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu
no pátio da guarda. Vamos à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje está no livro de Salmo, Salmo 10. Salmo 10, aqui ele vai falar como que o Senhor ele enxerga e observa o nosso sofrimento e a nossa dor. Vamos ao Salmo? Salmo 10. Senhor, por que está tão longe? Por que te esconde no tempo da angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e de sua ganância. Amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum lugar de seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, estão acima da sua compreensão e das suas leis. E ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem os meus descendentes. Sua boca está cheia de maldição, mentiras e ameaça. Violência e maldades estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscada mata os inocentes, procurando às escondidas suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado, fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Erga a tua mão a Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás conta? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa e tomas em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão e quebra o braço do ímpio e do perverso e pede conta de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves as súplicas dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao teu clamor. Defendes os órfãos e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não lhe cause terror. Grato pela tua companhia, aguardo você amanhã, se Deus nos permitir, para mais um capítulo da nossa leitura bíblica. Até lá.